Bom dia, senhoras e senhores. Eu sei que tem gente que vai reclamar, afinal de contas, aqui a gente tenta, ao máximo, falar de todo mundo, de fugir do trivial e tal, mas a gente não pode fugir dos assuntos mais relevantes do dia. Isso aí a gente tem por conceito. Eu tô aqui para comentar as principais notícias do dia. De vez em quando eu pego um assunto que tá escondido e tal, mas a gente não pode fugir dos principais temas do dia. E hoje vocês vão passar o dia inteiro ouvindo da final da Copa do Brasil com dois clubes em crise. Muito mais de um do que do outro. A gente vai falar daqui a pouquinho do São Paulo. O São Paulo não vence há 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Ontem chegou a estar na frente do Inter. Acabou tomando a virada. Um time que ainda não ganhou uma partida fora de casa no Campeonato Brasileiro. E que agora vai fazer o primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil fora de casa, contra o Flamengo. A gente vai falar daqui a pouquinho do São Paulo. Mas não tem como não começar essa live falando do Flamengo e especificamente nós vamos falar de tudo que envolve essa história. Os 3-0 que o Flamengo tomou ontem lá em Cariacica pro Atlético Paranaense, pro bom time do Atlético Paranaense. Eu queria falar sobre a entrevista do Gabigol. Eu não sei se vocês foram impactados, porque assim, foi tarde, né? O jogo começou 9h40, até ir pra coletiva, aquele negócio todo. Começou tarde. Então assim, pra não dizer que eu não tenho boa vontade, eu já vou começar elogiando o Gabigol. Porque mais uma vez, o Gabigol se coloca como escudo do elenco, do time, do clube. Mais uma vez. Mais uma vez, quando o bicho tá pegando, ele vai lá e dá a cara a tapa. O Gabigol, ele vai ficar pra sempre na história do Flamengo. Eu outro dia tava tendo uma conversa com um grande amigo, que inclusive é do elenco aqui. Não vem ao caso quem é, tá? Porque é um grande flamenguista. E ele falava, cara, Gabigol pra mim é nível Zico. Ele é bem mais novo que eu, tá? É nível Zico. Eu tomei um susto com aquilo, cara, porque ainda me espanta muito que o torcedor tenha esse pensamento. Mas entendo, especialmente os mais novos. Porque o Gabigol fez gols históricos pro clube. Gols muito importantes. Com um sentimento que, sabe, só quem tava lá, só quem viveu o momento é que pode explicar isso. Só quem torce pro clube. Então, dizer pro torcedor do clube que tal cara pode ser ídolo, tal não pode ser ídolo, não dá pra fazer. Isso é o sentimento de cada um. De cada um. E pra muitos o Gabigol é do tamanho do Zico. Eu acho uma maluquice. Uma maluquice. Não dá pra colocar na mesma frase. Gabigol e Zico, por tudo que fizeram no futebol. Mas entendo o torcedor apaixonado que viveu aquele momento lá em Lima, né? E ok, faz parte do sentimento do cara. Eu não vou deixar que você julgue quem são meus ídolos e também não vou ficar julgando o ídolo de ninguém. Dito isso, que o Gabigol sempre dá a cara pra bater, que o Gabigol já está na história do Flamengo, o que foi aquela entrevista ontem? O que foi aquela entrevista ontem? Ele falou muita coisa, mas entre as frases que a gente pensou aqui, ele falou que o Sampaoli tem a cara do Flamengo. Que cara, Gabigol? Que cara? O Flamengo tem a cara de quando alguém da sua equipe dá um soco na cara do outro dentro do vestiário. Você fingir que não viu? O Flamengo compactua com isso? Porque o Sampaoli foi um cara que ele trouxe pro clube. E eu não tô inocentando o Pedro no caso lá de Minas Gerais, não. O Pedro teve culpa no cartório. Mas pro preparador físico dar um soco na cara do atleta? E o técnico não falar absolutamente nada? Demorar 20 dias pra ir falar com o jogador?
Essa é a cara do Flamengo, Gabigol? Confesso que eu acho que não, hein? Acho que não. E já vou falar da parte da diretoria nisso tudo. Já vou falar. Aliás, me admira muito o grupo do Flamengo não ter reagido fortemente quando aconteceu a agressão. Você se dando bem com o cara ou não? Eu não sei se o Pedro tem um ambiente no elenco que favoreça que as pessoas protejam ele. Não sei como é que é. Agora muito menos, né? Depois do que aconteceu lá. Mas eu fico pensando aqui, me exercitando, mesmo com os caras que eu falo muito pouco, no meu convívio diário de trabalho, gente que eu não tenho afinidade, e isso tem, evidentemente. Se acontecer de um cara que tem uma posição hierárquica maior agredir um outro, dar um soco na cara do outro, algum tipo de reação eu vou ter. Dito isso, chegamos no momento da expulsão. Gente do céu, meus amigos, vocês viram o lance? Vocês viram o lance? O lance tá aí. O Túlio vai mostrar aqui em repeat pra gente poder ver algumas vezes. E ele tá aí, dando a declaração, vocês estão vendo, falando que o braço dele escorregou. Que não foi uma agressão. Pô, o meu braço escorregou. Eu fui me proteger dele e aí meu braço escorregou. Eu acho até que ele foi se proteger num primeiro momento. Mas depois, naquela fração de segundo, ele deu na cara do outro. Olha lá. O braço escorregou, sem querer escorregou na cara do outro. A cara dele que tava no lugar errado. Evidente que o que acontece no campo no Flamengo hoje, e não só no Flamengo, em vários clubes, é reflexo de direção, de presidência. Eu, quando falei aqui lá atrás, que o Flamengo tinha gente no futebol e cuidando do clube que queria usar o clube politicamente, eu fui massacrado. Era um momento diferente, né? Porque o Flamengo estava ganhando tudo ainda. A gente vivia um momento de política fora do futebol que se misturou na história, mas estava muito claro. O presidente do Flamengo, que aliás, presidência de clube de todos os clubes brasileiros é cargo político, ele estava fazendo política. Estava fazendo política, inclusive foi noticiado claramente. Quase até conseguiu um cargo no governo federal naquela época e tal. O vice de futebol do Flamengo, aí sim, a partir desse momento, deveriam ter profissionais cuidando do futebol, porque presidente é política, não tem jeito. Mas abaixo dele deveriam ter profissionais. O vice-presidente de futebol do Flamengo é um fanfarrão, que usou o clube para se eleger e que passa mais tempo fazendo política fora do clube do que... A gente ouve declarações vindas de gente que deveria colocar a cara pra bater no Flamengo, tipo, normal. Preparador físico dá um soco na cara do jogador, normal. Mas na hora de ser fanfarrão, aí aparece. Aí aparece. Vocês não perceberam, naquela época, que já estavam usando o clube. Agora tá ficando mais claro. E o presidente do clube deu uma declaração outro dia, falando que o Sampaoli estava bancado até a final da Copa do Brasil. Agora não pode mandar embora. Ficou refém da própria palavra. Já deveria ter sido mandado embora. Eu achei que o Sampaoli fosse ter um desempenho melhor com o Flamengo. Eu achei. Mas não teve, cara. E quando aconteceu o episódio do soco na cara do Pedro, tinha que ter mandado embora. Não foi ele que deu o soco, mas foi um funcionário que ele trouxe e a reação dele, Sampaoli, de... Enfim,
Parabéns ao Gabigol por mais uma vez se colocar à frente do grupo, de ser a parede, o escudo que o grupo parece precisar, que o clube parece precisar. Mas as declarações, Gabigol, pelo menos tem uma boa notícia, né, Gabigol? A festa foi boa, repercutiu pra caramba e a música tá bombando. Eu nem sei se a música tá bombando, tá? Mas deve tá, porque, né, é uma carreira... Não sei se tá concorrendo ao VMA, mas é importante o suficiente pra no meio da temporada se fazer uma festa, se fazer o lançamento. Inclusive numa semana em que o Flamengo deveria estar jogando pela Libertadores e não tivesse sido eliminado de maneira até vergonhosa contra o Olímpia, né?